Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos aí a essa segunda parte da nossa TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou a Gisele Teles, formadora IFAP, estou com uma blusa verde, uma calça branca, uma sapatilha bege e rabo de cavalo. Sou branca e tenho cabelos castanhos. Quem vai apresentar essa TPC comigo hoje é o professor Ademir, que já estava com vocês, e eu vou passar a palavra para ele agora. Bem-vindo, Ademir, tudo bom? Olá, professora Gisele, formadora Gisele, né? Bem, eu sou o professor Ademir Júnior, já estava com vocês na primeira parte, mas continuo aqui. Eu tenho 1,72 m, tenho cabelo cortado à máquina, barba desenhada, minha pele é parda, estou com uma camiseta predominantemente vermelha, uma calça preta e um tênis preto. E desejo a vocês que estão do outro lado uma excelente formação neste dia. O nosso tema hoje é a questão ambiental e as suas ações da rede. Bem, eu acredito que a grande maioria já esteja aí com o seu diário de bordo, todavia, vamos dar mais uns 10 segundinhos aí para que vocês possam separar os materiais e logo na sequência nós iremos então aos objetivos. Então, só um instante, enquanto vocês vão lendo aí, observem o seguinte. Então, hoje os objetivos compreender a origem e os avanços relacionados à questão ambiental no Brasil e no mundo, associar a questão ambiental às atividades do currículo e apresentar as ações desenvolvidas na rede relacionadas à temática ambiental. O percurso da pauta, então, a sociedade de consumo, a questão ambiental, meio ambiente e o currículo, programa de alfabetização ambiental, Programa Escola Mais Segura em ERRD, desdobramento, saiba mais, avaliação e as referências bibliográficas. As competências gerais, BNCC, o currículo em ação, a competência 1, conhecimento, a competência 2, pensamento científico, crítico e criativo, a competência 7, argumentação e a competência 10, responsabilidade e cidadania. E ainda, as competências socioemocionais sugeridas, bem interessante aqui, diga-se de passagem, engajamento com os outros, nós temos aqui a macrocompetência, então, engajamento com os outros, e as competências iniciativa social e entusiasmo. E ainda a macrocompetência autogestão e as competências persistência e responsabilidade. As competências do ensino fundamental e ensino médio, conforme a gente já verifica aí no slide, as competências de ciências humanas e sociais aplicadas, a competência C2, a C3 e a competência C6. Em geografia, competência C1, a competência 2, a competência 3, a competência 6 e a competência 7. Em história, nos anos finais, a competência 1, competência 3 e competência 4, e no novo ensino médio, as competências 1 e a competência 3. É importante que ao final, ou posteriormente, vocês baixem esse material do repositório, porque aqueles que quiserem fazer estudos mais específicos das competências e verificar as articulações, isso poderá ser possível aí em outros momentos, tá? Por parte de vocês. Então é isso, professora Gisele. O que mais nós temos aí na sequência? Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma sensibilização com vocês aí. A gente viu que o tema, então, é questão ambiental. É um tema contemporâneo transversal aí do nosso currículo em ação, então a gente vai articular os nossos 4 componentes falando desse tema, começando então aí com uma abordagem mais sociológica e filosófica sobre esse tema, trazendo aí a sociedade de consumo, como o professor Ademir comentou com a gente. Depois a gente vai trazer mais quais são essas consequências do consumo, e as soluções. Então a gente vai trazer mais uma abordagem geográfica para essa área e por fim a gente vai entender essa questão ambiental, como que ela se deu, quando que ela começou, quando que as pessoas começaram a se conscientizar aí desses problemas socioambientais. Então a gente vai fazer uma abordagem histórica. Tudo bem? Para isso, vamos começar então aí com uma interação com vocês, uma perguntinha bem interessante aí para vocês. Na verdade, são 3 perguntas e eu gostaria que vocês respondessem em ordem aí no chat, tá bom? Primeira perguntinha: quantos aparelhos celulares você já comprou para si mesmo? Segunda perguntinha:
Você já ouviu falar aquela frase de pessoas mais velhas? No meu tempo as coisas duravam mais? E por fim, como chamamos atualmente esse fenômeno? 2 minutinhos, pessoal. Olá, professores. Então, fazendo aqui a leitura, professora Gisele, eu percebi que a grande maioria trocou de celular aqui mais de 3 vezes, alguns 6, algumas 7 vezes. Teve professor que colocou o seguinte aqui, que os celulares normalmente eles acabam eles ficam obsoletos e, portanto, descartáveis. Como eu já tenho aí umas 4, 5 décadas, aliás, quase 5 décadas de vida, eu me lembro que eu tive aquele primeiro aparelho da Motorola, era um PT que era desse tamanho, Um né? tijolinho. O tijolo. E aí, na sequência, o que foi acontecendo, né? Os celulares foram diminuindo. Teve uma empresa de tecnologia que conseguiu diminuir tanto que lançou um aparelho que cabia na palma da mão, né? E aí depois mudou por causa da questão da internet. Teve saltos na tecnologia relacionado à internet, 2G, 3G. Então, assim, quando saiu o aparelho 2G, eu já fui obrigado a trocar novamente. Depois 3G. Depois muda, por exemplo, a questão do toque na tela, né? E aí depois vai mudando as coisas. Agora a questão é a imagem, a questão é a fotografia. Então, tudo isso, conforme colocaram aqui, às vezes não é consumismo, às vezes é por causa que o aparelho vai se tornando obsoleto. Em alguns casos, pode ser sim consumismo, quando ocorre uma troca assim, sem ter muita necessidade. Exatamente, eu também estava pensando, eu estava vendo também os chats. Aí eu vi que teve um professor que escreveu 7. Eu falei, nossa, 7? Aí eu fui pensar em quantos eu tive, e eu realmente tive 7 também. Então, assim, gente, é um absurdo mesmo, né? Se a gente for pensar. O que o Ademir falou faz muito sentido. Tem muita gente que compra, né, por consumismo. Porque é um modelo novo, porque tá lançando um novo no final do ano, porque eu vou dar de Natal, porque não sei o quê. Mas também tem esse problema que ele comentou, né? Então, assim, a primeira perguntinha eu queria justamente trazer para vocês essa ideia de consumismo, né? Será que a gente realmente precisa de tantos celulares assim na vida, né? Ou é uma necessidade ou é realmente aí só um desejo? A segunda perguntinha traz mais esse sentido. Às vezes a gente realmente precisa, porque o celular vai ficando lento, né? Isso não só com o celular. Existem outros produtos que a gente acaba comprando e que eles não duram tanto quanto a gente precisa, então a gente precisa realmente trocar de aparelho, trocar de produto, né? Essa é a ideia da segunda frase aí, né? No meu tempo as coisas duravam mais. E por fim, qual que é o nome desse fenômeno, né? Eu acho que ninguém comentou um nome específico. O pessoal falou de
consumismo, que sim, mas esse fenômeno de, no meu tempo durava mais e agora não dura tanto, por que acontece isso? Isso se chama obsolescência programada, certo? E a gente vai entender um pouquinho como que esse termo surgiu, né? E essa ideia surgiu de fazer propositalmente com que as coisas durem menos para aumentar aí o consumo e gerar o capital, certo? Gerar o fluxo aí de capital. Então, para isso, vamos lá para a próxima slide para vocês na tela, produção, por favor, para a gente entender, então, a ideia aí da obsolescência programada e da propaganda, né? Então, primeiro, tudo começou, na verdade, lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, por volta aí de 1760, isso na Inglaterra, como todo mundo sabe, né? Mas depois foi expandindo aí para outros países da Europa, Estados Unidos, enfim. E a ideia da Revolução era justamente essa, né? O uso de máquinas industriais, o sistema de Fabril, ele potencializava aí o aumento da produção de todos os produtos. No início, ajudou bastante aí, no caso, né, das pessoas acabarem comprando mais produtos e tudo mais. Mas reduziu os preços, né, porque foi possível produzir muitos mais produtos em menos tempos e tudo mais. Mas ao longo do tempo, a produção começou a ser superior ao consumo, né? As produções de mercadorias, elas passaram a crescer muito mais do que o mercado conseguia consumir nesses países. Aí veio aí, mais ou menos aí no século XIX, início do século XX, o neocolonialismo, né? A disputa aí por novos mercados por parte aí dessas potências industriais. Então, América, mercados asiáticos e africanos. A ideia, principalmente aí, né, era utilizar esses países para extrair matérias-primas e tudo mais, né, para produzir mais. Mas depois, com a independência desses países, né, que eles eram ex-colônias e aí se tornaram independentes, eles também acabaram se tornando mercados potenciais para consumir esses produtos, né? Só que aí a gente teve dois probleminhas nesse caso. A produção continuou aumentando, certo? Com as máquinas, enfim, com a evolução tecnológica. Esses mercados, eles tinham um limite, né? Eles não iam se expandir para sempre, né? E também as pessoas que moram nesses países, não tinham o mesmo poder aquisitivo de compra de, por exemplo, a população dos países industrializados, né? Então, a desigualdade social, ela também foi um fator importante para não ter tanto consumo aí nesses novos mercados. E tudo isso, né, somado, acabou acontecendo aí ao longo aí dos anos, enfim, várias crises de superprodução de mercadoria. E para tentar solucionar essas crises de sobreprodução, né, um dos recursos utilizados aí pelas empresas, pelos cientistas e tudo mais, foi a ideia de obsolescência programada e da propaganda, para incentivar aí cada vez mais o consumo. Já que não tem pessoas suficientes para consumir tudo, então vamos fazer com que as mesmas pessoas consumam mais. Essa é a ideia, certo? Que a gente tem, então, uma explicação, isso aqui foi bem rapidinho, né? Um retrospecto histórico, só para a gente chegar no ponto aí da obsolescência programada. E aqui a gente tem uma definição mais direta sobre esse assunto, né? Então, obsolescência programada é a diminuição intencional da vida útil do valor de um bem. Então, aqui a gente tem como exemplo, né, os eletrodomésticos podiam durar muito mais do que duram hoje em dia. Os celulares, eu acho que é um clássico exemplo, né, por isso que a gente trouxe ele na sensibilização. Os tablets, os computadores, enfim, até o mercado têxtil, se a gente for pensar, também entra nesse sistema, certo? Para otimizar aí os lucros e tudo mais, as empresas usam desse recurso, né? E fazem, então, aí com que a mesma pessoa compre itens semelhantes em intervalos de tempos cada vez menores, né? Por quê? Por exemplo, no celular, às vezes o nosso celular começa a ficar lento, porque a gente não consegue instalar um aplicativo novo ou a atualização de um aplicativo, então a gente se vê obrigado a trocar de celular se a gente quiser continuar utilizando aí determinados aplicativos, certo? Aqui tem uma frase bem interessante aí do Benito Muros, ele é presidente da Fundação Energia e Inovação Sustentável sem obsolescência programada. Ele diz assim, ó, se a obsolescência programada não existisse, um telefone celular, por exemplo, teria vida útil de 12 a 15 anos, né? Eu lembro que o meu primeiro celular era aquele Baby lá que abria e fechava um StarTAC.
Eu lembro que a bateria dele durava mais de uma semana, né? E eu achava isso perfeito, normal, né? Foi meu primeiro celular. E hoje em dia, meu celular não dura um dia, né? A bateria, se não ficar carregando aí de noite. Então, é algo pra gente se pensar realmente, obsolescência programada existe, e não só ela, né, que faz com que a gente compre cada vez mais, mas também a propaganda. Então, vamos ver um pouquinho aí da propaganda agora no próximo slide. No próximo slide, a gente tem, então, que a propaganda, ela aumenta a frequência das vendas e visa nos convencer de que precisamos de coisas das quais nem sempre precisamos, né? Então, a sociedade industrial, após aí a Revolução Industrial, fez com que fosse corriqueiro consumir algo que a gente nem sempre necessita. Um exemplo muito claro disso é a indústria da moda, né? Hoje em dia, principalmente as novas gerações, elas nem acompanham muito mais a televisão e tudo mais, mas Instagrams, né, redes sociais, YouTube, enfim, a gente vê muitos digitais influencers, né, que mostram aí roupas novas, vestidos e não sei o quê, e você às vezes está vendo os stories e tal, e você acha que você também precisa ter aquilo, né? Às vezes você já tem 10 vestidos, mas você precisa comprar aquele porque é diferente, porque você viu, né, a propaganda aí de alguém fazendo. Então, a propaganda, ela tem muita força, sempre teve muita força, né, no caso de incentivar o consumo, e ela continua aí sendo bastante utilizada aí pelas empresas e tudo mais. A propaganda e a obsolescência programada, elas acabam culminando no consumismo, né? O que é o consumismo? Mais especificamente, uma definição aí. É o ato de comprar produtos ou serviços excessiva e irrefletidamente para satisfazer desejos criados socialmente, sem que haja necessidade objetiva dos itens comprados, né? Isso tem muito a ver com o que a gente estava comentando na nossa interação, certo? Tem um sociólogo que trabalha bastante essa ideia de consumismo, que é o Zygmunt Bauman. Ele traz uma reflexão bem interessante que eu vou ler aqui para vocês, né? Para Bauman, uma das estratégias da economia consumista seria exagerar na publicidade de um produto para que, ao consumi-lo, nos decepcionemos e deixemos de desejá-lo, direcionando nosso desejo a um outro produto novo e, entre aspas, aí, melhor. Assim, ao manter as pessoas constantemente insatisfeitas e em busca de novas promessas de satisfações, promove-se a reprodução do consumismo. É uma ideia bem interessante, então, aí para trabalhar o consumismo com os alunos, né, no ensino médio, principalmente, na parte de sociologia. Então, aí fica a dica para vocês, certo? No próximo slide, eu queria só destacar, quem quiser saber um pouquinho mais sobre obsolescência programada, tem um vídeo aí que a gente indica, né, que é da Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente, né, uma palestra aí do professor Philippe Pommier, e ele trata bastante aí desse tema, né, o que fazer com a propaganda do consumismo e a obsolescência planejada ou programada, certo? O vídeo tem mais ou menos a duração aí de uns 40 minutinhos, por isso que a gente não vai transmitir para vocês agora, mas aí tá o link, já está no repositório para vocês depois acessarem, ok? Então, em resumo, o que a gente pode dizer hoje é: a gente teve lá a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acabou gerando uma sociedade industrial, né? Hoje em dia a gente fala sociedade contemporânea ou até mesmo sociedade de consumo. Isso levando em consideração, pessoal, não só o Brasil, né? Mas o mundo como um todo, tá? A Revolução Industrial, claro, também trouxe aí a urbanização, acabou trazendo um conceito mais desenvolvido no século XX, né, que foi o antropoceno, que a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente, mas principalmente ela trouxe o consumismo consigo, certo? E esse consumismo, o que aconteceu? A gente consome mais, a gente compra mais produtos, logo a gente gera mais lixo, certo? A gente gera uma grande produção de lixo, que por sua vez, se tem um descarte inadequado, que é o que está acontecendo aí no mundo todo, né? O Brasil não é exceção, acaba ocorrendo aí os impactos socioambientais, e aí a gente puxa a pauta aí para a questão ambiental específica, que é o assunto de hoje, certo? Mas para a gente pensar que esses impactos socioambientais, eles foram aí acarretados lá no início por conta da Revolução Industrial, onde a gente vai ver que era um pensamento
pensamento que era normal, não tinha como a gente se desenvolver economicamente se a gente não acabasse acarretando aí alguns impactos socioambientais. Tinha umas pessoas que tinham até consciência disso, mas era inevitável no pensamento aí daquela época, certo? Só fazendo um parênteses agora, produção, puxa a câmera aqui para mim, por favor. Lembrando que ao longo desse bimestre todo a gente veio trazendo a questão industrial, né? Sempre aí com a gente, trabalhando vários quesitos. E aí a gente faz o link agora dela puxando aí para os impactos socioambientais aí de toda essa industrialização que ocorreu. Tudo bem? Muito bem. Para a gente fechar essa primeira parte aqui, então, da CVC, eu vou passar um vídeo para vocês agora. Ele puxa mais para o problema do lixo no mar, nos oceanos, mas ele traz essa ideia de consumismo, né? O nome do vídeo, inclusive, chama O Lixo Envolvido em uma Saída às Compras. Ele é bem curtinho e eu sugiro para vocês passarem eles depois, quando for trabalhar esse tema com os estudantes, principalmente para o ensino fundamental, tá bom? Então, produção, por favor, o vídeo. Olá! Você sabia que muitas atitudes comuns do nosso dia a dia podem gerar impactos ambientais que interferem na saúde de muitos animais e de todo o ecossistema, refletindo também na nossa qualidade de vida? Será que as nossas atitudes em terra, longe da costa, chegam no oceano? Como tudo isso pode parar no mar? Como um impacto está ligado ao outro? Mergulhe nessa jornada de conhecimento com a gente! Hoje vamos refletir um pouco sobre uma simples saída para fazer compras. Vamos imaginar que você precisa comprar uma peça de roupa. A loja oferece muitas opções de modelos e cores, porém, quando se trata de materiais, dificilmente você encontrará alguma que não tenha composição de pelo menos uma parte de poliéster ou outro tipo de fibra sintética. Essas fibras são muito resistentes e tornam sua roupa mais leve, maleável e impermeável, por exemplo. Porém, a cada lavagem, são perdidas milhares de micropartículas que compõem a fibra, que vão para o sistema de tratamento de esgoto da sua cidade, e muitas vezes para o mar. Após o pagamento, a sua compra é entregue dentro de uma sacola plástica. Essa sacola diz ser biodegradável. E o que isso quer dizer? Inicialmente, pode parecer um produto amigável para o ambiente, mas, infelizmente, ela não é reciclável. E se descartada no ambiente, ela se fragmentará mais rapidamente em microplásticos do que uma sacola comum. Você segue seu caminho e decide tomar uma bebida. Na lanchonete, você faz o seu pedido e o recebe em um copo plástico, com um lacre de alumínio e de brinde um canudo de plástico. Depois do consumo, você procura um local para descarte de todos estes itens, mas não encontra uma lixeira própria para reciclagem. O latão que você usou para descartar seu resíduo não tem tampa e talvez com um vento mais forte, o lixo ali poderá sair voando e chegar até sabe-se lá onde. Este é apenas um exemplo que ilustra a conexão das nossas ações do cotidiano com o oceano e de uma série de impactos sentidos nos ecossistemas, na biodiversidade, na saúde e na economia. Quer saber mais sobre como podemos ajudar e contribuir para minimizar esses problemas? Acesse e saiba mais sobre o Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo. Bem, pessoal, voltamos então, né? É bem interessante a gente pensar, né? Que às vezes a gente vai sair às compras, vai fazer uma comprinha assim, e o quanto que isso tem de impacto aí no meio ambiente, né? Então agora, por conta disso, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências do consumo. A gente trabalhou então a ideia de consumismo e agora a gente vai falar quais são as consequências aí de consumir tanto, né? E de reproduzir aí esse capital tão rapidamente, tá bom? Para isso, a gente tem o próximo slide na tela, por favor, que a gente fala, então, primeiro das consequências, né, que a gente já viu lá no outro slide. Aumento do lixo, né, ou resíduos sólidos, para ser mais correta.
O esgotamento dos recursos naturais, uma vez que se a gente produz cada vez mais produtos, a gente precisa de matéria-prima, e aí a gente vai pegando recursos naturais que são finitos, né? Naquela época acreditava-se que era ilimitado. E os desastres ambientais, certo? Esses desastres ambientais, eles estão muito associados aí ao descarte inadequado do lixo. Essa foto ilustra bem, né? A gente está numa praia, aí tem um notebook que provavelmente não funciona mais, provavelmente porque está lento, né? Que o sistema aí não atualiza mais. Tem um monte de lixo em volta, comida, enfim, jogaram na praia, certo? Então, o que esse descarte inadequado do lixo ele causa pra gente? Alagamentos e inundações, principalmente aí nas regiões urbanas, né? A partir do momento que a gente pega os resíduos sólidos e joga aí nas vias públicas, entope bueiro e tudo mais, e vira um caos na cidade. Aumento da poluição, se a gente considerar que o lixo, se ele está num lugar inadequado, ele vai poluir os solos ou até mesmo os lençóis freáticos e as águas, né? E aí, consequentemente, vai causar impactos à saúde dos seres humanos e dos outros seres vivos. Desperdício do dinheiro público, uma vez que o governo ele já gasta dinheiro aí para recolher os lixos, né? Aí se os lixos estão em lugares errados, então mais verba para limpeza urbana e assim por diante, né? E aí o ciclo vai virando. Obstrução de vias públicas, né, que eles podem causar não só aí, inundações e tudo mais, mas acidentes, principalmente acidentes com pessoas idosas, com gestantes ou até mesmo pessoas que têm algum problema de deslocamento físico, certo? Prejuízos ao turismo, uma vez que uma cidade suja perde visitantes, né? Ela não é bem vista aí do ponto de vista do turismo. E a saúde pública diretamente, né? Danos à saúde pública. Os resíduos, eles podem contaminar o solo e a água, como eu comentei com vocês. Bom, nós temos algumas soluções para tentar resolver aí esse problema aí, principalmente do descarte inadequado aí do lixo. Certo? É um problema muito sério no Brasil e no mundo, está ficando cada vez mais complicado. Mas no Brasil, a gente tem aqui, foi criado aí algumas diretrizes, né, e leis, políticas nacionais e estaduais sobre resíduos sólidos. A nacional foi criada em 2010, a estadual em 2006. Quem quiser saber mais, né, a lei é a 12.305, a nacional, de 2010, e a Lei Estadual de Resíduos Sólidos é a 12.300 de 2006, tá? Então, a ideia dessas leis, dessas políticas, é totalmente aí trazer para a gente uma mudança no paradigma atual aí da produção e do consumo, certo? Então, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Essa pirâmide de gerenciamento aí de resíduos sólidos, ela é destrinchada item por item no programa de alfabetização ambiental, que é um programa da rede, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais no final dessa pauta. Mas, resumidamente, eu vou trazer aqui para vocês que a ideia principal é o seguinte. O principal é que essa pirâmide fosse invertida, né? Mas ela atualmente está aí desse jeito. Então, a primeira ideia, na verdade, o cenário atual está como uma pirâmide mesmo e a gente teria que deixar ela invertida. A principal ideia, então, é, primeiro, não gerar. Se possível, não gerar mais lixo. Se não der para não gerar mais lixo, a gente, então, pelo menos tentar reduzir o nosso próprio lixo, nosso próprio resíduo sólido. Se não der para reduzir, aí a gente vai reutilizar, né? Tentar usar o maior número de vezes possível para aí depois descartar. Não dá para reutilizar? Aí sim a gente vai pensar em reciclagem e compostagem. Muitas pessoas vão direto aí para reciclagem, mas às vezes a gente consegue reutilizar primeiro, tá? Compostagem no caso aí dos resíduos orgânicos, né? E aí, sim, se não dá para fazer nenhuma dessas opções, aí a gente vai fazer o tratamento e, por fim, o que não der para fazer nada, aí sim vai para disposição aí adequada, para os aterros e tudo mais. O que acontece hoje em dia, infelizmente, é que muitas coisas que ainda dá para ser reutilizada, reciclada e tudo mais, acabam indo direto para esses aterros, certo? E a gente acaba perdendo aí alguns resíduos que poderiam ser utilizados um pouco mais. Tá bom? Mas essa é a ideia, ela é destrinchada, como eu falei para vocês, no programa de alfabetização ambiental. Bom, o que a gente vê hoje em dia, então, é isso aqui. É uma economia linear,
né? O que é uma economia linear? É um ciclo produtivo baseado aí num processo de extração, produção e desastre, linear, né? Então, recursos naturais, eles são extraídos, aí cria a matéria-prima, a manufatura, vai para a distribuição, o consumo das pessoas e, por fim, o descarte, né? Nesse sentido, o risco aí de esgotamento dos recursos naturais é gigante, né? Porque a gente tá numa ideia linear, né? Pega o recurso e descarta, certo? Até algumas décadas atrás, o que a gente pensava? Que essa degradação ambiental, ela era consequência inevitável, como eu falei para vocês, né? Do processo industrial, do desenvolvimento econômico. E hoje em dia, a gente tem a consciência que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Essa foto, por exemplo, ilustra aí de novo, né? O lixo na praia, né? Totalmente aí sem nenhum lugar adequado para se colocar. E muitas coisas que poderiam ser reutilizadas e recicladas, por exemplo. Uma ideia que a gente vem trabalhando bastante e é interessante trabalhar com os nossos estudantes é uma solução possível aí à economia linear, que é a economia circular, né? Na economia circular, ela tem uma base aí na ideia de sustentabilidade, né? E a gente tem aí o roxinho, né? Continua sendo aí a extração aí dos recursos naturais, mas até ele ser descartado, que é o vermelho lá na outra ponta, ele é trabalhado, né? Ele é distribuído, ele é reutilizado e tudo mais, é reusado até sim ser consumido e descartado, certo? Então, nessa lógica da economia circular, é dado muito destaque aí à reutilização dos resíduos, né? A reparação dos produtos e da reciclagem. Os materiais, eles são usados aí ao máximo para reduzir o desperdício dos recursos, né? Os produtos, eles são projetados para que seus componentes sejam reutilizados, né? E sempre que possível, baseados aí em fontes de energia renovável, certo? Então, a economia circular é a economia que a gente deveria seguir, né? Não só o Brasil, mas aí todos os países. Alguns já estão começando, né, a trabalhar nesse sentido, mas é bem importante aí que a gente consiga difundir essa ideia aí para todo mundo. Além da economia circular, a gente tem aí outras soluções para o consumo, tá, pessoal? Que eu vou passar aqui para vocês, né, para esse problema do consumismo. Que é, por exemplo, a gente desenvolver a ideia de o consumo consciente. O consumo consciente, ele não é assim só, então tá bom, então eu vou separar todo o meu lixo e reciclar bonitinho, o que for descartável e tudo mais. Não, isso é uma parte do consumo consciente, mas ele vai muito mais além disso. É a ideia da gente pensar 2 vezes quando a gente for comprar um produto, para saber se aquela empresa, ela realmente está pensando, né? Ela está tendo um descarte correto, por exemplo, ela está trabalhando com materiais sustentáveis e tudo mais, certo? Então, é a gente pesquisar a loja que a gente vai comprar as coisas e tudo mais, os produtos que a gente vai comprar, para ver se realmente eles estão seguindo aí uma ideia de sustentabilidade. Outra ideia é evitar, por exemplo, de consumir produtos que não sejam biodegradáveis, certo? Eu sei que pensando nesse sentido, a gente acaba impactando também, mas às vezes, dependendo do produto, ele é mais caro porque ele é sustentável. Sim, aí a gente envolve aí uma outra questão, que é a questão econômica, né? Mas é bem interessante a gente fazer esse exercício e pensar mesmo aí, colocar na balança, né, o que vale mais, tá bom? Outro conceito importante trabalhado aí, que seria uma outra solução, é o desenvolvimento sustentável. Do desenvolvimento sustentável, acho que os professores de ciências humanas já estão carecas de saber, né? A gente trabalha bastante esse conceito, principalmente os professores de geografia, mas acho que os outros também. Então, a gente não vai trabalhar bastante isso aqui, a gente vai só dizer mais para frente, né, que foi um conceito desenvolvido principalmente lá na ECO 92, quando a gente trouxer para vocês aí as questões históricas, né, os marcos legais, mas ele é um conceito que depende, né, não só da sociedade, claro, mas também dos governos e das iniciativas privadas, né, então é uma questão aí um pouco mais complexa, mas totalmente possível aí de ser trabalhada. E por fim, que é o que a gente está trazendo aí desde o videozinho, né, é a questão aí do descarte adequado do lixo. Então, a gente tem algumas opções aí que eu vou passar para vocês agora no slide. Por favor, na tela, produção. Então, a gente tem aí como descarte adequado do lixo, o que poderia fazer, né? Trabalhar, por exemplo, com usinas de bioenergia,
A ideia de logística reversa, né, que principalmente é trabalhada aí com as empresas privadas e tem a ideia de oferecer ao consumidor opções adequadas de descarte. À medida que a gente vai comprar, a gente já sabe aonde a gente tem que descartar determinado produto. É bem interessante essa ideia. Aterros sanitários, que é o que é mais utilizado no Brasil. O problema é que a gente acaba colocando todos os tipos de resíduos no aterro sanitário, e não é bem essa a ideia, né? É só o que realmente não dá mais para trabalhar. Esse seria o raciocínio correto. A reciclagem, destacar que também a reciclagem no Brasil responde hoje aproximadamente aí por 4% só de todo o resíduo sólido, e isso é um número muito baixo, a gente poderia aumentar esse número, certo? O tratamento e a compostagem também seriam aí outras soluções possíveis. Também no programa de alfabetização ambiental a gente tem alguns vídeos que tratam da compostagem, alguns projetos bem interessantes em Santa Catarina, por exemplo, e até aqui no estado de São Paulo, de comunidades que trabalham a compostagem, que está dando muito resultado, então depois fica a dica para vocês também. Sei que algumas escolas aqui do estado de São Paulo também trabalham com a compostagem, né? Isso é bem interessante, com o desperdício de alimentos, né, na merenda. Então, eles também trabalham nesse sentido e educando os alunos. Então, são coisas que vale a pena depois vocês darem uma olhadinha mais pra frente, tá bom? Mas essas seriam as soluções aí, de uma maneira geral, que a gente podia trabalhar. Quem quiser saber mais, principalmente sobre consumo consciente, né, que é um pouco geográfico, mas a gente também traz aí uma abordagem sociológica, fica a dica para vocês aqui, para saber mais, no Instituto Acatu. Esse instituto, ele tem 2 sites, tem um site e tem alguns vídeos no YouTube, né, e ele promove tanto uma boa discussão aí sobre o consumo consciente, mas ele também traz algumas propostas pedagógicas de como trabalhar o consumo consciente em sala de aula, né, ele traz atividades que a gente pode trabalhar e vale a pena aí o professor dar uma olhadinha. No YouTube, especificamente, ele traz um material bem interessante para ser usado em sala de aula, diretamente com o professor. Então, quem for trabalhar esse tema, a gente vai já daqui a pouco linkar com o currículo, né? Mas meio ambiente, ele perpassa aí todo o 4º bimestre de praticamente todos os componentes curriculares de ciências humanas. Então, fica a dica aí, quem ainda está trabalhando, ou enfim, ou quiser complementar a aula de consumo consciente, tem esses 2 links. Tudo bem? Muito bem. Agora, então, a gente já vai trazer a pauta mais para uma ideia da história, né? E a gente vai entender como se deu aí essa preocupação com o meio ambiente, como surgiu aí essa história da questão ambiental e como que a gente, hoje em dia, não fala mais questão ambiental, mas questão socioambiental. Tudo bem? Então, próximo slide, a gente tem aí uma ideia, primeiro, né, sobre o antropoceno, que a gente tinha visto lá já no slide anterior, né? A ideia de antropoceno foi falada pela primeira vez pelo biólogo estadunidense Eugene Stormer. E depois foi retomada aí outras vezes, né? Mas a gente chegou nesse conceito, né, com uma nova, digamos, era geológica aí, né, chamada antropoceno, porque o ser humano ficou tão claro que ele já deixou a sua marca realmente no planeta. Vide, por exemplo, a quantidade de plásticos que a gente encontra nos oceanos, né, e no mar, ou até mesmo a quantidade de recursos naturais que a gente está extraindo, que a gente consegue realmente deliminar aí um período da era geológica que tem totalmente a intervenção do ser humano, que aí a gente chama de antropoceno, certo? Então, pra gente, esse período aí começou aí, a gente vem trabalhando ele principalmente aí no século XX, mas a gente começou lá na Revolução Industrial, como eu falei para vocês, a ideia aí da extração de recursos naturais muito mais eficaz do que antigamente, né? Então, no século XVIII, no slide para vocês darem uma olhada, a gente tinha a ideia de que a natureza, ela era vista simplesmente como uma fonte de recurso inesgotável, né, para servir o ser humano aí em tudo que ele quisesse. Esse era o raciocínio do século XVIII, né? E o ser humano, apesar de ver que tinha algumas consequências ambientais, né, não era questionado porque o progresso acontecia nesse sentido e todo mundo aceitava essa ideia, né? A gente tem como, para ilustrar aí esse pensamento aí do século XVIII, essa imagem, né, que é uma mina de carvão, aí, se não me engano, em Londres, né? E um monte de trabalhador aí nessa mina extraindo aí a matéria-prima e tudo mais, tá?
No século XX, mais precisamente por volta de 1970, 1970 é um ano-chave, tá, para o meio ambiente, né, que foi aí quando começaram a se conscientizar, né, de que alguma coisa estava errada e que perceberam que os recursos naturais, eles são finitos, que eles vão acabar um dia se a gente ficar retirando, tendo uma economia linear, né, e que a Terra tem seus limites, tá? Nesse período também foi criado aí o conceito, né, de os impactos socioambientais. Por que socioambientais? Porque a partir do momento que a gente impacta a natureza e o meio ambiente, esse impacto acaba se refletindo na vida do ser humano, certo? E se envolve o ser humano, então a gente não pode mais considerar como um impacto ambiental, é um impacto socioambiental. Desenvolvimento econômico com valores sociais, né, no caso aí o consumismo, ele acaba acarretando aí a degradação ambiental, que por sua vez vai refletir na vida da sociedade como um todo. Então, a partir de agora a gente vai falar, e é interessante a gente trabalhar também isso com os nossos estudantes, né, que não é uma questão ambiental, é uma questão socioambiental, e essa ideia de socioambiental foi criada aí principalmente a partir do século XX. Tudo bem? Muito bem. A gente tem uma interação agora, né, para quebrar um pouquinho aí, depois a gente volta aí com a linha do tempo, né, da questão ambiental. Considerando, então, aí os problemas socioambientais, vou fazer uma pergunta para vocês, professor. Deixa aí na tela, por favor, produção. Quais problemas socioambientais vocês conhecem? Cite pelo menos 3 deles. Aí a gente vai trabalhar com aquele mentir, né? É só apontar o celular aí para a tela, ou então acessar esse link que tá aí, né? E responder no site. E aí a gente vai criar uma nuvem aí com as ideias de vocês e vou apresentar aqui para vocês. Vou dar 2 minutinhos. Voltamos, professores. Eu vi que teve várias colaborações aí de vocês. A gente agradece aqui. Produção, se puder compartilhar minha tela para a gente ver a nuvem que eles criaram, ficou bem interessante.
A maior parte aí falou de desmatamento, que foi a palavra aí maior, né? Mas aí teve poluição do ar, contaminação do solo, aquecimento global, poluição dos oceanos, que é um assunto bem sério, né, e preocupante, extinção das espécies, poluição do ar e da água, poluição atmosférica e assim por diante. Olha, vocês ainda estão preenchendo, muito legal. Eu vou falar alguns outros itens, mas antes eu vou passar a palavra para o professor Ademir, que ele tem algumas dicas também sobre o descarte adequado do lixo, né, Ademir? Exatamente. Então, professora Gisele, o que acontece? É possível indicar para os estudantes, na verdade, pode ser feito um uso pessoal mesmo. Tem um aplicativo que se chama Cataqui, com K. Esse aplicativo, na verdade, trata-se de uma rede de catadores que estão cadastrados no aplicativo e em algumas indústrias, né? Então, quando uma pessoa quer fazer um descarte, por exemplo, eu tenho um sofá, eu já não sei mais o que eu faço. Eu posso acionar essa rede de catadores que vem até a minha residência, retiram e levam para a indústria. Para quê? Porque a indústria tem a possibilidade de fazer, por exemplo, o descarte mais correto, uma vez que o cidadão comum não possui, a gente não tem máquina em casa para fazer isso. Então, baixem o aplicativo Cataqui, e é interessante, professora Gisele, para o aluno, porque cada descarte correto que faz tem uma calculadora do impacto ambiental. Ai, que legal! Entendeu? Então, esse impacto, às vezes o aluno não sabe, por exemplo, um notebook que não se utiliza mais, uma máquina fotográfica que não se utiliza mais, quanto de impacto ambiental eu estou contribuindo? Então, essa calculadora, ela ajuda. Que legal. Cataqui é com C, com K? Cataqui, o último é com Q. É Cataqui. Cataqui. Bem legal, pessoal. Fica a dica. Então, valeu a dica. Muito bom. Voltando na interação de vocês, a gente tem aqui um gabarito também de algumas outras possibilidades que eu só vou ler rapidamente, né? Chuva ácida, aquecimento global, vocês falaram, ilhas de calor, poluição atmosférica, poluição marinha, inversão térmica, queimadas e desmatamento, entre outros aí. A gente não vai trabalhar item por item desse, né? A gente trabalha um pouco disso em geografia, mas hoje em dia no currículo a gente está trabalhando principalmente esses problemas socioambientais em ciências da natureza, tá? Como a gente aqui é de ciências humanas, era só para a gente ter uma ideia e uma noção geral, tá bom? Continuando então a ideia da questão ambiental, né? Eu vou passar então para vocês agora como é que se deu, né, a conscientização sobre a questão socioambiental no mundo. Então, no mundo, começou em 1960, né, uma década aí de conscientização, principalmente com uma pressão de alguns movimentos ambientalistas, né, achando que aquela extração de recursos naturais e tudo mais não estava correto, aquela poluição das fábricas e tal. E o movimento foi muito forte, principalmente em Londres, lá na Inglaterra, e culminou na despoluição do rio Tâmisa, que estava tão mais poluído, né, do que o nosso, por exemplo, rio Tietê aqui na cidade de São Paulo, tá? Então, isso teve um resultado aí em 1960, mas a data mesmo forte foi 1970, né, que começou aí as críticas ao modelo de desenvolvimento capitalista, né, e a essa visão antropocêntrica. Visão antropocêntrica aqui é na área realmente aí na visão de ciências da natureza, tá? Não na nossa visão de ciências humanas, com o homem no centro do universo e tudo mais, relacionado aí com a religião e tudo mais. Aqui não. Aqui a ideia de que a natureza era vista apenas como fonte de recursos para o desenvolvimento econômico, certo? A natureza estava lá para servir o ser humano. Essa é a ideia de visão antropocêntrica que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? E em 1990, né? Na década de 90, aí sim os movimentos ambientalistas ficaram cada vez mais fortes, foi questionado aí o modo de vida, né, dependente da exaustiva exploração do ambiente. A gente pode pensar que aí teve o final da Guerra Fria e até durante a Guerra Fria houve aí grande extração de produtos, extração de recursos minerais e tudo mais, a produção bélica, né? Então ficou muito evidente o desmatamento, a poluição do ar, das águas, né? E aí chamou realmente atenção para esses movimentos ambientalistas e atualmente essa temática aí ganha cada vez mais espaço na mídia, na comunidade científica, né? Na educação e tudo mais. Esse é um panorama geral aí da questão socioambiental no mundo.
Já no Brasil, a gente tem um pouco mais de detalhamento disso, mas sofreu sim a influência aí das ideias internacionais, né? Então a gente começou a se preocupar realmente com o meio ambiente por volta, mais ou menos aí aproximadamente, de 1975, né? Mas ganhou força mesmo no Brasil na década de 90, tá? Até a nossa independência, lá em 1822, até mais ou menos 1970, a gente não tinha nenhuma política voltada para o meio ambiente. E alguns órgãos que surgiram, eles tinham mais a ideia, assim, de visar incentivos fiscais, certo? E para desenvolver para promover o desenvolvimento econômico, né? Mas não para proteger o meio ambiente efetivamente, tá? Então, isso ocorreu aí até mais ou menos 1970. Em 1970, mais ou menos, aí o que aconteceu? A gente teve uma intensificação da nossa industrialização aqui no país, certo? E isso acabou mostrando alguns impactos ambientais, e aí a gente sofreu essa influência de todas as discussões que estava tendo no cenário mundial sobre aí os problemas ambientais, a poluição do ar e tudo mais acarretando aí, certo? Então, a gente acabou começando a pensar um pouquinho sobre o tema. Em 73, é criado, então, aí a Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, a SEMA, que ela começou aí, sim, a desenvolver políticas ambientais voltadas para o nosso território brasileiro, né, para ajudar aí na criação da proteção ambiental, e foi criado aí também, uma das coisas que ela fez foi criar essa lei aí, né, que é a Política Nacional do Meio Ambiente de 81, que, entre outras coisas, criou aí todo o nosso sistema do meio ambiente, que eu vou mostrar a estrutura daqui a pouquinho para vocês, mas, por exemplo, ela criou a necessidade do licenciamento ambiental, que até então, né, antes dessa data não existia no nosso país, tá? Em 89 também foi um marco muito importante no caso do Brasil, né, que foi a criação do IBAMA, né, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, e ele existe até hoje aí, é um dos principais órgãos de gestão ambiental do nosso país. Aqui a gente tem a estrutura, né, do CISNAMA, que foi criado aí, no caso dessa política aí do meio ambiente, que é o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, ele envolve aí tanto os níveis federais, como estaduais, como municipais, e a ideia é realmente proteger aí o nosso meio ambiente. Então, ele tem o órgão superior, que é o Conselho do Governo, aí ele tem o CONAMA, que ele é um Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, e que é responsável por todas as normas técnicas relacionadas ao meio ambiente. Tem o órgão central, que é o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, que desenvolve todas as nossas políticas ambientais. Então, um cria as normas, o outro desenvolve as políticas, e a gente tem os órgãos executores aqui embaixo, né? Principalmente aí o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esses órgãos executores, eles têm principalmente a função de fiscalizar, tá? O ICMBio, mais especificamente, ele é focado mais nas nossas unidades de conservação. E aí, fora isso, a gente tem vários órgãos e secretarias, enfim, tanto estaduais e municipais, né? Lembrando que a gente tem um sistema, o nosso país é gigante, né? Então, a gente tem um sistema descentralizado aí de governo, no caso aí dos estados e municípios, que eles têm uma certa autonomia de acordo aí com o domínio morfoclimático, enfim, com o meio ambiente que eles têm envolvido, então eles têm ações específicas, ok? Mas essa é uma ideia geral da estrutura aí do nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente. No Brasil ainda, só para vocês terem uma ideia, não vou falar em detalhes, né, mas a gente tem aí, foi criado então, por isso que eu falei que o forte do Brasil era a década de 90, né? Que foi a partir de 1990 para frente que aí a gente começou a ter todas as nossas políticas voltadas ao meio ambiente. Então, foi criada várias leis e tudo mais, como a Lei das Águas, né? Que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, né, contra a flora, contra a fauna e tudo mais, de 98, a Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, e nos anos 2000 aí já começou a se falar aqui no Brasil sobre as mudanças climáticas, né, um assunto tão importante aí, a gente vai trabalhar um pouquinho daqui a pouco. As políticas nacionais de resíduos sólidos em 2010, que esse aqui a gente já trabalhou na pauta hoje, né, quando a gente estava falando dos resíduos sólidos. Em 2012, a gente trabalhou mais com a conservação da biodiversidade, né, sobre o novo Código Florestal, tá? E em 2015, a gente desenvolveu aí o Plano Nacional de Combate à Desertificação, né, nas áreas do país relacionadas aí com esse tipo de problema, certo? Então, vocês podem ver que a partir da criação, né, desses órgãos e tudo mais direcionados ao meio ambiente, a gente conseguiu aí várias leis e tudo mais relacionadas
a questão socioambiental. No âmbito internacional, a gente tem uma série de tratados e acordos, certo? São os marcos legais, que eu também vou passar aqui, não vou destrinchar todos para vocês, mas para a gente chegar num dos marcos que é interessantes para a gente comentar, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a COP26, que foi a última que aconteceu, tá? Então, só para relembrar, tudo começou aí, também, vocês viram mais ou menos por volta de 1970, né? Em 1968, lá no Clube de Roma, foi uma reunião aí com cientistas, com empresários, enfim, com várias pessoas, né? Que, entre outras coisas, era para discutir o meio ambiente e gerou aí esse relatório, Os Limites do Crescimento. E aí ficou muito claro que eles perceberam que realmente os recursos naturais são finitos, então que precisava fazer alguma coisa, porque uma hora o desenvolvimento econômico ia acabar parando se os recursos naturais se esgotassem, né? Então essa é a ideia aí do Clube de Roma. Aí, 72, 87 e 92, a ONU entrou já na jogada, né, nas discussões sobre o meio ambiente. A Conferência de Estocolmo, em 72, foi a mais importante, né, porque foi a primeira, né, que reuniu aí vários países, se não me engano, 133, e a ideia era realmente pensar aí no meio ambiente, né. Foi criado, entre outras coisas, teve várias discussões e tudo mais, mas nessa conferência foi criado aí o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, foi criado um órgão específico da ONU só para discutir a questão ambiental, certo? Em 87, a gente teve esse relatório de Brundtland, que criou aí o relatório Nosso Futuro em Comum, e o que eu destaco nesse relatório é justamente que aí acabou começando a se pensar nesse caso, não mais no problema da poluição, que era o foco lá em 68, no Clube de Roma, né? Mas principalmente, relacionado principalmente à Revolução Industrial e tudo mais, né? Mas principalmente a ideia dos problemas da mudança climática e da perda da biodiversidade. Esses dois assuntos, biodiversidade e mudanças climáticas, começaram a ser tratados com mais atenção a partir desse relatório, tá? De 87. Em 92, a gente teve a Rio 92, ou Eco 92, né? Como alguns comentam, que aí teve bastante avanço em relação ao meio ambiente. Foi aí que surgiu o termo desenvolvimento sustentável, né? Que a gente fala bastante hoje em dia, mas também teve aí outros produtos, né, dessa reunião, que são esses que vocês estão vendo aí. Agenda 21, Convenção da Biodiversidade, Convenção sobre Mudança do Clima, Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, Princípios para a Administração Sustentável das Florestas e assim por diante. Tivemos em 97 o Protocolo de Kyoto, que ele foi depois retomado no Acordo de Paris de 2015, né, com a ideia aí da redução das emissões de gases do efeito estufa. Observem que agora a gente está trazendo discussões principalmente relacionadas aí ao clima, né? Desde 97, então já vem se pensando sobre isso. E algumas ideias, por exemplo, dos países industrializados, né? Para reduzir essas emissões de gases do efeito estufa, principalmente aí o gás carbônico, tinha algumas sugestões do que eles poderiam fazer, né? Reformar o setor de energia e transporte, seria uma dessas, adotando aí principalmente fontes renováveis, uso de fontes energéticas renováveis, limitação das emissões de gases, gerenciamento dos resíduos sólidos e proteção das florestas e ecossistemas afetados, né? Esses teve vários resultados, né, positivos e também negativos aí do protocolo. E em 2012, a gente teve a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, ou seja, 20 anos depois da Eco 92, né, a Rio 92, a gente teve uma outra conferência aqui no Rio, que resultou aí no relatório Futuro que Queremos, porém foi um relatório um pouco genérico, se esperava mais, mas enfim, né? E o Acordo de Paris, que é o que está, na verdade, liderando aí todas as ações sobre o meio ambiente atualmente, né? Ele ocorreu em 2015, né? Ele retoma o protocolo de Kyoto e, com base nele, por exemplo, é o que foi discutido mais recentemente esse ano na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né? Ela ocorreu, se não me engano, em setembro agora, em Glasgow, lá na Escócia, né, envolveu 200 países, e a ideia foi justamente essa, né, a COP26, porque é a 26ª conferência, tá, gente? Sempre ocorreram várias outras,
né? Mas a ideia dessa era justamente pensar em alguns objetivos relacionados com o que foi acordado lá no Acordo de Paris, né? Sobre a Convenção aí das Mudanças Climáticas. Infelizmente, não houve aí acordos satisfatórios entre os países, né? A conferência ela foi bem esperada, mas no final, alguns dizem que foram um sucesso e tal, mas a grande maioria diz que o negócio ficou um pouco genérico demais novamente, né? Porque é uma questão bem complicada. Mas, resumidamente, aí é o que a gente tem de história da questão ambiental, tá? Bom, no Acordo de Paris, que esse é realmente um marco muito importante hoje em dia, né? A gente teve 3 meses antes de acontecer esse acordo, a ONU também se reuniu e tudo mais, e aí ela criou a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora a gente vai tratar um pouquinho desses, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil faz parte aí da agenda, né? Assim como outros países, e por conta disso a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável explícitos no nosso currículo em ação, no nosso currículo paulista, e então a gente vai detalhar um pouquinho eles para vocês agora, tá bom? Então, no próximo slide, só para vocês entenderem, os ODS, né, que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles nada mais são do que os herdeiros, digamos assim, né, dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que também foi criado aí pela ONU e tudo mais ou menos aí nos anos 2000, né, na Declaração do Milênio, que tinha 8 objetivos, né, e uma meta muito clara para ser cumprida em 15 anos, que era reduzir a pobreza extrema, né? Essa pobreza ela foi realmente reduzida, talvez não do jeito que se almejava, né, mas teve sim uma redução, tá? Mas em 2015, né, quando acabou esse prazo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados a partir da criação da Agenda 2030, né? E aí, ao invés de termos 8 objetivos para ser cumpridos aí por vários países, né, que fazem parte aí da Organização das Nações Unidas, a gente teve 17 objetivos, né, com 169 metas, não só mais uma. Entre as metas tem a erradicação da pobreza, não mais reduzir, né, mas erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e injustiça, conter as mudanças climáticas, entre outras metas, tá? É importante que, para a gente conseguir cumprir todos esses objetivos, né, é um esforço conjunto, né, não só do Brasil, mas do Brasil e de outros países, com ONGs, empresas privadas, líderes mundiais, né, a sociedade como um todo, enfim, envolve todo mundo. E no nosso caso, como professores, né, a gente consegue trazer isso para a educação e educar, né, os nossos estudantes para se conscientizar e da importância aí desses objetivos, certo? No próximo slide a gente tem, então, os 17, um por um, listados, né? E aí eu queria destacar que eles estão, todos eles são trabalhados explicitamente no currículo, não só no texto do currículo paulista, mas também no material da SEDUC, no currículo de ação, a gente tem exercícios diretamente que envolvem esses objetivos, tá bom, pessoal? Para fazer agora, então, uma outra interação rápida com vocês, né? Já que isso é realmente um problema global, né? Perguntar aí para vocês. Vocês conhecem algum dos projetos ambientais abaixo? Se sim, quais deles? Vou ler para vocês, então. Tem um projeto na África que chama The Great Green Wall. Já ouviram falar? Na Noruega, o High Wind. Na China, o Liuzhou. Em Abu Dhabi, o Masdar. E na Jamaica, o Martha Brahe. Vocês já ouviram falar? Se sim, coloca aí no chat pra gente, pessoal. 2 minutinhos.
Obrigado, professores, pelas interações aqui. Bem, no geral, muitos professores colocaram que não conhece, talvez até mesmo por causa da distância, né, geográfica. O professor Francisco colocou aqui que não os conhece porque são de longe e nem sabe se de fato são eficazes, né? Então ele colocou aqui. E já a professora Neide colocou, Masdar é uma pequena cidade de carbono zero. Outros conhecem através de documentários que passam em internet, ou, por exemplo, a professora Gisele, em documentários de canal fechado. Bem, enfim, no grande geral colocaram que não, e por fim aqui o professor Edno colocou, não é a Noruega que despeja resíduos tóxicos nos rios amazônicos, faz uma crítica, né? E, enfim, são essas as contribuições. Uma grande maioria respondeu que não conhece, professora. Tá certo. Gente, essa interação foi justamente tanto para divulgar alguns projetos, né, mas para trazer à tona aqui nessa ATPC a ideia de que a questão ambiental, ela é uma questão de responsabilidade mundial, né, de todo mundo. O Estado de São Paulo tem também alguns projetos específicos relacionados à Mata Atlântica, né, que falam um pouquinho. A gente quis trazer aqui os mundiais, justamente porque a gente pensou isso, né, que a maioria aí não teria familiaridade, tá? No próximo slide, a gente tem o link de cada um desses projetos. Tem aí a versão em inglês e português de quase todos eles, tá? Mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês, só para matar a curiosidade, né? O The Grand Green Wall, ele ocorre na África e a ideia aí é plantar, né, várias árvores no sentido que vai desde Senegal até a Etiópia, então embaixo ali do Saara, certo? Com o objetivo justamente desse, de tentar reduzir tanto a expansão aí do Saara, desertificação e tudo mais, mas melhorar as condições climáticas, né? Esse projeto é gigantesco, ele é milionário, bilionário, enfim, envolve um monte de parceria, empresa privada, sim, exatamente, reflorestamento, né? E a gente já tem um resultado, por exemplo, em Senegal, né, que já plantou aí 11 milhões de árvores aproximadamente, e eles já conseguiram perceber um resultado no clima da localidade por conta aí dessas árvores plantadas. Obviamente que é um muro gigante que vão fazer, né, até chegar lá do outro lado da África, na Etiópia, mas é um projeto bastante ambicioso e que está totalmente aí relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, tá? O Hywind é um parque de energia solar de uma petrolífera norueguesa que começou já há uns anos a investir também em energia renovável e acabou usando um pedaço aí do Mar do Norte para construir essa energia eólica, desculpa, não é solar, é eólica. E ela já está conseguindo abastecer aí uma cidade, se não me engano, de 4 mil habitantes, tá bom? E está cada vez mais em expansão e está dando super certo. Na China, esse Liuzhou seria uma cidade floresta, né? Que é totalmente considerada aí floresta. A gente até vê algumas fotos da China, né? De umas cidades aí que os prédios aparecem junto com a vegetação e tudo mais. É mais ou menos esse conceito. Mas no link aí vocês vão poder saber um pouco mais de detalhes sobre a China, né? Sobre esse projeto. Em Masdar, em Abu Dhabi, a professora comentou, né, sobre os carbonos, e a ideia é justamente trabalhar principalmente a energia solar também na cidade, né, utilizando aí a arquitetura árabe e a alta tecnologia de hoje em dia para desenvolver aí essa cidade piloto que é abastecida principalmente aí com energia solar, tá? E essa Martha Brae, na Jamaica, é relacionada aí com a bacia, né, de um rio, que também é bem interessante vocês darem uma olhadinha depois, e tem a ver aí com o impedimento de inundações e erosão e tudo mais, tá bom? É um projeto um pouco mais local, não é tão grandioso quanto esses outros que eu falei para vocês, tão ambicioso quanto esses outros, tá? Mas também vale a pena dar uma olhada quem se interessar, ok? Então, era só realmente para destacar aí que a responsabilidade do meio ambiente é mundial, né? E tem aí já alguns setores já fazendo alguma coisa, ok? Agora vamos trazer então aí a questão do meio ambiente, como que nós professores conseguimos então também dar a nossa contribuição aí para os ODS serem atingidos, tá bom? Então a gente tem aqui o currículo em ação, né? Nosso currículo paulista, e aí a gente tem aqui que os ODS sim são tema, não só os ODS, mas a questão ambiental, ela é um tema contemporâneo transversal do nosso currículo,
tá? E a gente consegue observar principalmente essa questão ambiental no quarto bimestre. Por isso que essa pauta foi feita hoje, tá bom? Foi feita aí, né, no segundo semestre e tudo mais. Em geografia, tanto nos anos finais quanto no ensino médio, praticamente aí todas as habilidades do quarto bimestre, né, envolve o meio ambiente. No ensino médio, mais especificamente, as da segunda série do ensino médio, tá? Em história, a habilidade de retomada do 8º ano, né, que é a do 9º ano, do quarto bimestre, analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas, está diretamente relacionada com o meio ambiente, né, esses impactos da Revolução Industrial e industrialização foi bastante trabalhada também pelas ATPCs aqui de Ciências Humanas nesse bimestre, porque também era um dos focos, né, dos componentes. Em sociologia, principalmente, a gente consegue identificar o meio ambiente, a questão socioambiental, no segundo bimestre da segunda série, não no quarto, tá? Que é compreender a noção de cultura e diferenciá-la da cultura de massa, refletir criticamente a respeito da produção em massa, compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção da cultura e estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para consumo de massa na produção da identidade juvenil. Em filosofia, no quarto bimestre, a gente tem aí 3 habilidades também, não vou ler para vocês todas, mas 2 são do segunda série do ensino médio e a última da terceira série do ensino médio de retomada, mas todas aparecem no quarto bimestre. E por fim, no novo ensino médio, a gente tem aí uma habilidade chave, né? Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável, né? Ela é uma habilidade bastante abrangente, mas ela dialoga diretamente aí com tudo que a gente trabalhou hoje aqui na ATPC. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho para vocês, então, volta a câmera para mim, produção, por favor, de 2 programas da rede que trabalham, o programa de alfabetização ambiental, ele trabalha diretamente com a questão socioambiental, certo? Esse ano a gente trabalhou 2 temas específicos da questão ambiental, e o programa Escola Mais Segura, ele trabalha indiretamente esse tema, mas por isso que a gente também trouxe para vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu trabalhá-los em ATPC, né? Eles aconteciam sempre no período da tarde, todas as formações, mas aqui vale a ideia de divulgar para vocês, quem quiser ter interesse e tal, a playlist inteira desses programas estão lá no YouTube, e vale super a pena aí dar uma olhada, principalmente quando vocês forem trabalhar essa temática em sala de aula. Eles relacionam com os ODS, eles dão sugestões de como trabalhar cada tema específico em sala de aula e eles trazem exemplos da rede do que algumas escolas já desenvolveram sobre a temática, tá bom? Então, o primeiro, para falar para vocês um pouquinho, resumidamente, é o programa de alfabetização ambiental. Ele foi desenvolvido em parceria com a Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente, né? Só queria destacar aqui, parabenizar a Rita Zanetti, a Malu Freire, a Aline Queiroz, a Natália e a Gabriela, que são todas da equipe CIMA, que contribuíram diretamente aí, né, nas formações, elas que deram as formações pra gente, na verdade, né, trazendo todas as informações da infraestrutura do meio ambiente, lá da Secretaria, e associando aí com o currículo, tá? E a COPED também, que trouxe toda a questão pedagógica aí, também nesse programa, né? Principalmente aí o Isaac, a Roberta, a Andréia Cardoso, o Robson e a Adriana, ok? Então vamos lá. Esse programa, o objetivo dele eram 2 objetivos muito específicos, né? Promover temáticas socioambientais relacionadas ao currículo em ação na rede e fortalecer, né, as nossas escolas aí como espaços educadores sustentáveis, ok? Para atingir esses 2 objetivos, né, esse programa, ele, na verdade, teve início lá em 2019, mas o foco era os anos iniciais, por isso que a gente não comentou muito deles, né? Teve como culminância aí nos segundos aninhos o plantio de mudas, né? Com o projeto Conhecer para Preservar, e a ideia era focar mais na conservação da biodiversidade. E em 2020 teve aí a pandemia, então teve uma preparação desse programa, né? Para trabalhar com os professores diretamente em 2021.
E em 2021, a gente teve 6 diálogos, cada um aproximadamente 60 minutos de duração, que trabalhou 2 temas específicos. O tema da conservação da biodiversidade, indicado mais para os anos iniciais, mas também pode ser trabalhado nos anos finais do ensino fundamental. E o tema dos resíduos sólidos, que a gente até comentou bastante hoje aqui, né? Indicado principalmente, no caso dos anos finais, para o 7º ano. Mas a gente sabe que essa temática a gente consegue também observar em várias outras séries, até no ensino médio, tá? Os diálogos, então, versaram sobre esses 2 temas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema dos resíduos sólidos, trazendo para vocês aí um vídeo para introduzir essa temática aqui para vocês, que é o caminho do resíduo. Ele é bem curtinho também, é uma animação bem interessante, que vale a pena também passar para o ensino fundamental. Então, produção, por favor, o vídeo. Você já se perguntou de onde vem uma garrafa plástica PET? Como ela chega até você? Que caminho percorre? O que foi necessário para que ela seja produzida? Conheçam o PET, a garrafa plástica que veio de muito longe para servir de suporte para a água que o João, que mora do lado do Sesc Interlagos, acabou de beber. Ela começou sendo petróleo, passou por inúmeros processos, fábricas e caminhões, até chegar ao mercado mais perto de João. Depois de ajudar a matar a sede de João, PET seguirá seu rumo. Mas espera lá! O destino de PET não depende só dele, não é mesmo? Na verdade, tudo começa com a escolha que João fizer neste exato momento. Existem 3 possibilidades. Jogar PET na rua, descartá-lo no lixo comum de sua casa ou então no coletor dos recicláveis. Na primeira possibilidade, se o João jogá-lo na rua, PET vai se juntar a outros plásticos, sujar as ruas, agravar o problema das enchentes e possivelmente chegar até o mar. E a segunda? Se jogar o PET em uma lata de lixo comum, ele vai percorrer longos 40 quilômetros em um caminhão de lixo que emitirá diversos poluentes até chegar em um lugar imenso que chamamos de aterro sanitário. Lá, ele e outros resíduos irão ocupar muito espaço, gerar gases e demorar de 200 a 600 anos para se decompor. Se o João escolher a terceira possibilidade e descartar PET no coletor de resíduos recicláveis da sua casa, ele será coletado pela Joana, a coletora do bairro, ou então por um caminhão diferente, que o levará para uma cooperativa de materiais recicláveis. Esse lugar é bem especial. É lá que PET será separado dos outros recicláveis e se juntará com os plásticos iguais a ele. Esse trabalho pouco valorizado garante o sustento de muitas famílias. Depois da cooperativa, PET será encaminhado à fábrica de reciclagem, onde será então transformado em um novo produto, ou seja, será reciclado. Qual desses destinos seria o melhor para PET? Peraí! Não apenas para PET, mas para o João, para você, para a Joana, para todas as pessoas e seres que vivem com a gente neste planeta. Não responda ainda. Dá uma olhadinha nesses dados. Diariamente, no Brasil, a quantidade de resíduo produzido ultrapassa 80 milhões de toneladas, o que equivale ao peso de cerca de 4 milhões de ônibus urbanos. A maior parte desses resíduos, cerca de 90%, tem como destino aterros ou lixões. Imagine o quanto disso poderia ter sido reciclado ou reaproveitado. Somente na cidade de São Paulo, seus moradores, em 2020, descartaram mais de 3,6 milhões de toneladas de resíduo comum, o que equivale a quase 1 quilo descartado por pessoa todos os dias. A coleta seletiva, no mesmo ano, captou cerca de 94 mil toneladas, ou seja, apenas 2,6% do total de lixo produzido. Olhando somente para o plástico, o Brasil é o 4º maior gerador desse tipo de resíduo no mundo inteiro.
e apenas cerca de 1% reciclada. E ainda 23% desse plástico é descartado de forma irregular, gerando uma série de impactos negativos. Agora que você entendeu um pouco melhor a problemática dos resíduos no Brasil e na sua cidade, qual seria a melhor escolha para João fazer? Isso mesmo! Sem dúvidas, a terceira opção. E a partir desta escolha, o que mais é importante fazer? 1. Faça a separação dos resíduos para a coleta seletiva na sua casa em 2 tipos: reciclável e não reciclável. Informe-se sobre o dia de coleta do material reciclável na sua rua. Caso não haja, entre em contato com a subprefeitura da sua região para solicitar a inclusão da sua localidade na rota, procure uma parceria com um coletor ou cooperativa ou contrate uma empresa particular que retire os materiais recicláveis. 3. Não descarte embalagens sujas com restos de comida, engorduradas ou com elementos que não saiam com o enxágue. 4. Que tal compostar? Seus resíduos orgânicos que iriam parar nos aterros sanitários podem virar adubo para as plantas. 5. Compartilhe seu conhecimento e ensine a todos e todas em casa como fazer a separação correta. Divide a notícia com os vizinhos para inspirar novos adeptos. 6. Talvez uma das ações mais importantes seja reduzir o consumo de itens que realmente não precisamos. Repensar nossos hábitos de consumo e optar por materiais mais duráveis e reutilizáveis são pontos fundamentais para reduzir a geração de resíduos. Será que você realmente precisa colocar um cacho de bananas em um saco plástico para levá-las para casa? 7. Conheça e valorize o trabalho dos coletores, cooperativas de reciclagem e dos cooperados. Eles são verdadeiros agentes urbanos de saúde e sustentabilidade. Essas ações contribuem para que a gente chegue mais perto do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, que devemos alcançar até 2030. Apesar das ações serem individuais, a responsabilidade é de todos, é coletiva. População, poder público, empresas e todas as instituições devem procurar caminhos de participação e colaboração. Por meio do diálogo, devemos buscar soluções comuns e que sejam boas para todos, para todas, para o ambiente, para a saúde e para todas as formas de vida. E aí, o que você vai escolher fazer hoje? Bem legal, né, gente? Bom, esse vídeo, então, foi para falar um pouquinho aí da questão dos resíduos sólidos do Programa de Alfabetização Ambiental. No próximo slide, a gente tem, então, algumas das políticas de alfabetização dos resíduos sólidos, né, que foi trabalhado aí nos diálogos. E também a gente tem os temas que foram abordados sobre os resíduos sólidos. Pirâmide de gerenciamento de resíduos, foi aquela que eu mostrei para vocês aqui. Obsolescência programada e economia circular. Reciclagem. Problema público, lixo no mar, aterros no estado de São Paulo e compostagem. Aqui a gente tem até uns projetos da rede, né, que trabalharam aí alguns dessas temáticas, né, então fica a dica para vocês. E aqui nós temos um outro vídeo que eu não vou passar por conta do nosso tempo, né, mas ele é sobre a conservação da biodiversidade, que foi o outro tema que foi trabalhado, e ele trata principalmente aí das reservas legais. Vale super a pena depois vocês darem uma olhadinha, mas como ele tem 5 minutos de duração, eu vou pular aqui, tá bom? Sobre conservação da biodiversidade, também foi trabalhado aí todos os marcos e legislação, tanto do âmbito internacional, nacional e paulista. E os temas que foram conversados nos diálogos foram projeto Conhecer para Preservar, plantio de mudas, serviços ecossistêmicos, vale super a pena vocês darem uma olhada aí nesses diálogos, década de restauração dos ecossistemas, fitofisionomia, fitoecologia,
PSA, que é Pagamento por Serviços Ambientais, está super na moda isso também agora. O SAF, Sistemas Agroflorestais. E o PFNF, Produtos Florestais Não Madeireiros, certo? Temos também alguns projetos da rede relacionados à conservação da biodiversidade que foram trabalhados. E aqui está o QR Code e o link para vocês de todos os diálogos desse ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, tá bom? Quem quiser depois dar uma olhada, tá numa playlist lá também no YouTube, todos esses diálogos. Para fechar, gente, eu queria apresentar então para vocês agora o programa Escola Mais Segura, que é um outro programa também que a gente desenvolveu na rede no período aqui da tarde, algumas formações, na verdade foram 8 formações, e este foi em parceria com a Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mais, claro, a Secretaria de Educação, tá bom? Fora isso, teve vários parceiros nesse programa. Então, teve Corpo de Bombeiros, teve o IPT, teve o Instituto Pasteur, enfim, teve vários parceiros, não vou falar todos aqui, senão eu vou esquecer, mas só para vocês terem uma ideia, então, que esse programa, ele é um pouco maior, ele tem um outro foco, né, de proteger a escola, enfim, trazer segurança e tudo mais, criar protocolos, mas a gente destrinchou nessas formações a base dessa pirâmide, que é a educação em redução de riscos e desastres, que é o RRD. Então, como que a gente pode educar os nossos estudantes para treinar o olhar deles, né, para um risco, para uma situação de desastre, uma região que pode ter um desabamento e assim por diante, né? Então, a gente desenvolveu 8 temas. Eu vou ler para vocês aqui os temas. São temas bem distintos, mas são temas bem importantes e necessários, que é a defesa civil estadual, para a gente entender como é que ela funciona, o risco e desastre, percepção de riscos, mudança climática e os desastres, comunidades resilientes, drogas e violências, primeiros socorros, sindemia e arbovirose. Observem que tem muitos temas aqui que não estão totalmente direcionados com o meio ambiente, então eu só vou dar um destaque para os que estão, mas a gente tem um slide aqui que vai ficar no repositório de cada um desses temas, certo? Então, o primeiro tema aí, a primeira trilha formativa sobre a defesa civil, e os links tanto para os profissionais quanto para os estudantes dessa trilha. A segunda trilha sobre os riscos e desastres, né, com destaque aí para o estado de São Paulo, quais são os eventos mais preocupantes, né, hidrológicos, geológicos, meteorológicos que a gente tem. Foi desenvolvido aí pelo especialista do IPT e do IG, que conversaram com a gente sobre essa temática. A trilha 3 também, de como que na escola a gente pode direcionar, né, o olhar do nosso estudante para entender aí a percepção de um risco e tudo mais. Também foi falado aí para o nosso especialista ambiental do IG, o geógrafo Rogério. O quarto, que é mudanças climáticas, a gente trouxe um meteorologista lá do CEMADEM para trabalhar com a gente, aí destrinchar com a gente alguns conceitos climáticos e para a gente tentar entender, né, quais são as soluções, o que a gente pode fazer do ponto de vista da escola para trabalhar mudanças climáticas com os estudantes, certo? O quinto, comunidades resilientes, totalmente trabalhado aí com o ODS 11 da Agenda 2030, né? O que a gente pode fazer no espaço físico, currículo, gestão e comunidade escolar para transformar as nossas escolas em comunidades sustentáveis e resilientes. Então, tem uma formação só para isso. Também relacionada aí com o CEMADEM Educação, a Raquel e a Débora, que falaram um pouquinho para a gente sobre o tema. A sexta, veio o ProERD e a FDE falar para a gente um pouquinho sobre drogas e violências. Primeiros socorros também tão importantes, foi trabalhado na trilha 7 com o Corpo de Bombeiros. E a oitava trilha, arboviroses e sindemias, foi trabalhada pelo Instituto Pasteur com a Helena, que explicou pra gente aí um pouquinho a importância, né, e os perigos aí de alguns vírus e tudo mais, e os conceitos, né, de pandemia, sindemia, surto, quais são as diferenças. Também vale super a pena aí para vocês, trilha 8, certo? Aqui são alguns projetos da rede que a gente trouxe na última formação como culminância, né, de algumas escolas, diretorias de ensino que trabalharam alguma dessas trilhas específicas. Eu destaco aqui hoje a trilha 4, que é mudanças climáticas. Então, a Escola José Florentino trabalhou a educação e prevenção de riscos e desastres socioambientais inspiradas aí na trilha 4 de mudanças climáticas, ok? Muito bem, pessoal. Eu queria dar 2 recadinhos para vocês antes de passar o desdobramento, ou na verdade o recado que eu der pode ser o desdobramento, né, para ficar mais fácil. Produção, queria que vocês enviassem para os professores agora no chat um questionário
que foi feito lá pelo programa de alfabetização ambiental, que eu gostaria que vocês respondessem. É um Google Forms bem legal, se puder jogar no chat agora, umas 3 vezes aí para os professores conseguirem visualizar. Vale a pena. Quem assistiu e quem não assistiu às formações, eu acho que consegue responder, porque esse programa vai continuar o ano que vem, então é pra gente ter aí um parâmetro de vocês, tá bom? E o outro recadinho é em relação ao programa Escola Mais Segura, que eu acabei de apresentar. Ele vai ter um seminário dele, agora dia 13 de dezembro, às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, no programa Desenvolvimento, no canal Desenvolvimento Profissional 2, aí no Centro de Mídias. Quem quiser dar uma olhadinha, ele faz um fechamento aí também desse programa, acho que vale a pena aí quem tiver interesse, tá bom? Fora esses 2 recados, tem aí esse desdobramento, né? Quem quiser assistir aí ou reassistir alguma live aí, alguma formação do programa de alfabetização ambiental ou do programa Escola Mais Segura, tá o link aí, né, ao longo do PPT, né? Ou refletir aí sobre ações possíveis de serem implementadas na sala de aula. O questionário que eu pedi para enviar no chat agora, ele ajuda bastante nisso, então talvez preencher o questionário só é suficiente aí para o desdobramento de hoje. Ok? É isso. Professora Ademir, quer falar alguma coisa? Bom, vamos lá. A professora Lúcia perguntou onde que ela consegue os vídeos, professora Gisele. Eu respondi no chat, professora, que no geral, lá no item referências, nós colocamos todos os links dos vídeos que nós utilizamos. Mas, entretanto, você tem alguma dica em relação aos vídeos? Onde mais? Aos vídeos dos programas que a gente apresentou agora, tem um Saiba Mais na tela, por favor, produção, que mostra as playlists e o canal, né, que a gente consegue acessar. Os outros vídeos, é só pegar no repositório essa formação, que eles estão ali, o link disponibilizado para vocês. Muito bem. Bom, nós estamos encaminhando para o final, enquanto isso vocês já podem fazer a avaliação. Destaco aqui que o Banco de Talentos da EFAP, gente, está aberto, então entra lá no site da EFAP, tá? Notícias, lá na página 6, você consegue fazer seu cadastro para vir trabalhar conosco aqui, ok? Eu me despeço aqui. Muito obrigado, professora Gisele. Obrigada, professor. Espero que vocês tenham gostado da formação de hoje. A gente vai aprofundar esse tema que a gente sabe que é importante no ano que vem, mas por enquanto a gente deixa esse no repositório para vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Olá! A agenda antirracista das escolas ganha cada vez mais espaço e importância. E a questão é uma só. Uma sociedade antirracista começa com a educação. Recentemente, a Secretaria de Educação distribuiu 58 livros de autores diferentes sobre a temática na biblioteca da escola. E um deles, um livro específico, me chamou muito a atenção, que foi o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. O que eu mais gostei no livro é um livro de contos. Alguns dos contos têm nomes de protagonistas, e um deles se chama Maria. Maria é a empregada doméstica que está voltando depois de um dia cansativo de trabalho, depois de esperar muito no ônibus, no ponto de ônibus, coisa muito comum para nós brasileiros, trabalhadores, e quando ela chega no ônibus está acontecendo um assalto. E, para espanto dela, quem está fazendo o assalto é o seu ex-marido, pai do seu primeiro filho. E aí eles começam uma conversa, lembranças, coisas que viveram. Quando eles saem do ônibus, Maria é a única que não é assaltada e gera toda uma suspeita. Então as pessoas pensam que ela é cúmplice. Eu não vou contar o final da história, vocês precisam ler. Mas a história de Maria, esse conto, é um paralelo com a nossa sociedade atual, que marginaliza, que prejulga as pessoas por sua condição estética, social e cultural. Eu recomendo esse livro, especialmente para os alunos do ensino médio, para toda a comunidade escolar. Ele é imperdível, uma leitura arrebatadora.